Você deve se lembrar, quando nós tivemos o resultado das eleições, o militante de redação apresentou a nova formação da Câmara como uma formação de direita, a mais conservadora da história, e assim por diante. Hoje fica evidente que tudo não passou de uma mentira. O que nós temos na Câmara dos Deputados é o controle de um grupo que ficou conhecido já há muito tempo por Centrão, que muitas vezes se apresenta como conservador para conseguir votos, né, da população, mas lá na hora de votar, lá na hora de decidir as questões, simplesmente busca o maior pagamento possível por parte do governo para apoiar qualquer projeto, mesmo projetos, mesmo iniciativas contrárias aos conservadores. E é isso que nós estamos vendo agora com o governo conseguindo, tendo êxito, em barrar e impedir os trabalhos da CPI do MST. O MST, nós sabemos, não passa de uma milícia armada do PT, de um grupo de extrema esquerda que cometeu dezenas, se não centenas de crimes nas últimas décadas, que se envolveu até mesmo em ditaduras no exterior, como a ditadura venezuelana e a ditadura cubana, e está sendo investigada aí pela oposição ao PT. Como essa investigação está sendo efetiva e está demonstrando o nível de criminalidade desse grupo, o governo entrou em cena e cooptou alguns partidos, que inclusive estão entrando para baixo do governo, e está colocando uma pá de cal em cima da CPI. Vamos dar uma olhada no que diz aí o relator da CPI, o deputado Ricardo Salles, e o seu presidente, o deputado Zucco, para entender o que está acontecendo. Vamos ver esse trecho aí da entrevista. Pergunta do Piotr vai na linha do que a gente estava conversando. Como é que fica agora, já que vocês não têm mais a maioria, como é que fica o trabalho do relator? Você tem vários requerimentos para serem apreciados, investigações para serem feitas, diligências a serem cumpridas, mas sem maioria, elas podem inclusive ser abortadas, né? Ou você pode ter novas interferências do presidente da Câmara, deputado. Bom, muita coisa foi feita, né? Nós tivemos diligências no estado de São Paulo, as outras diligências aos demais estados estão aprovadas, portanto nós vamos realizar as diligências, como disse o presidente Zucco, vamos realizar as diligências normalmente. Alagoas, Bahia, eventualmente Santa Catarina, a pedido da deputada Carolina Detoni, enfim, várias diligências que foram estipuladas serão cumpridas. Por outro lado, a convocação de diversas autoridades também foi aprovada. Presidente do INCRA, o ex-presidente do INCRA, dirigentes do INCRA, enfim, há uma gama enorme de convocações que já foram aprovadas. O que ocorre, e aí entra neste aspecto delicado do relatório, não da sua confecção, evidentemente, porque ainda que não tenha a amplitude total, não tenha a magnitude das informações que nós gostaríamos de ter se as quebras de sigilo e as convocações futuras fossem aprovadas, já há bastante coisa a subsidiar o relatório. A questão central da sua pergunta, ela faz todo sentido, é se nós conseguiremos aprovar o relatório. E essa dificuldade de aprovar o relatório remonta ao início da minha resposta, ou seja, o Centrão quer virar governo, o Centrão está se tornando governo, o Centrão já está próximo do governo. Aliás, é a mesma crítica, Cláudio, que eu faço lá em São Paulo quando a gente trata da candidatura do Ricardo Nunes. É o Centrão, é esse Centrão que está dando suporte ao Ricardo Nunes, é o mesmo Centrão que está matando aqui a CPI do MST. Portanto... É exatamente isso, né? Então a gente vê na Folha. O governo articula com Lira e Centrão, blinda Planalto e esvazia oposição na CPI do MST, né? E por que o governo está fazendo isso? Porque está ficando muito evidente o nível de criminalidade, de hipocrisia. Tem aqui o relato de uma participante do movimento que mostra a realidade desses acampamentos, né? O que acontece. Vamos ver um trechinho aí do relato dela. Eu estou toda machucada, toda chutada, toda hematomada por dentro. Eu quero saber se nesse país tem justiça. Porque não adianta pedir para o governador que nós pedimos, ele disse que nada ia nos acontecer. E olha só o que está acontecendo hoje. Não tenho uma roupa no corpo, não tenho direito de voltar para casa. Meus filhos maltratados, minha filha de 8 anos, viu? Quase que violentada. Que país é esse? Só para você entender, né, essa senhora foi até a CPI e explicou que por não seguir ordens ali do bando, ela foi atacada, foi violentada, teve que abandonar ali a sua casa. E quando ela fez esse relato, deputados de esquerda que estavam ali começaram a rir dela, inclusive. Aqui está a sua indignação com essa reação dos deputados de esquerda na comissão. Eu olhei para cada um de vocês aqui.
Eu vi a cara de demagogia dos representantes do meu país. Eu estou com vergonha aqui. Eu estou relatando aqui um crime envergonhoso. Que vocês não sabem, vocês estão rindo. Rindo. Eu tive coragem de estar aqui, sabe para quê? Não é para defamar o movimento, não. É para minha honra. É para minha honestidade. Eu tenho para mostrar, não para só dizer para vocês rir. Vocês estão rindo. Vocês vivem do nosso suor, porque vocês foram eleitos por nós. O que aconteceu na prática, né? Nós tivemos 3 partidos, o PP, de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, o Republicanos, que vem a ser o partido do Tarcísio, governador de São Paulo, e União Brasil, modificando integrantes na CPI para retirar deputados que são oposição e colocar deputados que são mais próximos aí ao governo. E o PP e o Republicanos negociam um ministério cada um para fazer parte do governo. União Brasil já tem, inclusive, ministérios. Então, ministérios, né, que nós sabemos que são utilizados para quê? Pelo Centrão. Liberação de verbas. Tudo isso para garantir aí um caminho livre para o descondenado aprovar aquilo que quiser, para bloquear qualquer CPI, para bloquear qualquer investigação. Inclusive investigações lá na CPMI do dia 8 de janeiro. Né? Então, uma blindagem do governo e é um apoio às pautas que o governo quiser. Inclusive, né, a maior facada nas costas é justamente do Republicanos, comandado aí pelo Marcos Pereira, que se apresenta como conservador, se apresentou na campanha como conservador, num verdadeiro estelionato eleitoral, porque agora está se aliando ao governo do descondenado Lula. E o Tarcísio ontem, em entrevista ao Flow, afirmou que não irá permanecer no partido se o partido de fato integrar a base do governo Lula. Né? Uma bela resposta aí do Tarcísio, espero que ele cumpra a sua palavra nesse sentido, porque seria realmente demais, né? Um governador que foi eleito sob apoio de Jair Bolsonaro, supostamente defendendo aí, né, o movimento conservador, e já tivemos vários deslizes do Tarcísio, que inclusive foram apresentados por aqui, seria realmente demais ele continuar num partido que está caindo no colo do descondenado Lula. Né? Eis a política brasileira. O único bloco que de fato é ideológico, que opera segundo a sua agenda, é a esquerda, e a direita basicamente inexiste, né? Não tem nem mesmo partido para chamar de seu, não podemos esquecer que o próprio PL é um partido de aluguel, e os supostos conservadores nada mais são do que fisiológicos que estão em busca de ministérios, em busca de verbas, e leva quem pagar mais. Essa é a verdade.